Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área fazendo aquela perguntinha básica, fofinha? Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos ao que interessa. Vamos para o nosso próximo slide para a gente não perder muito tempo, para que a gente possa fortalecer o nosso objeto do conhecimento de hoje, que é nada mais nada menos do que sistema cardiovascular, tá? O eixo que nós iremos trabalhar é vida, né, e evolução. A habilidade que a gente espera construir, edificar com você, pequeno bambino e bambina, é compreender o sistema cardiovascular humano. E é formado pelos vasos sanguíneos, uma rede de tubos que transporta sangue e pelo coração. Uma bomba muscular que é responsável por impulsionar o sangue para o corpo. Esse órgão trabalham juntos para garantir que todas as células do corpo recebam nutrientes e oxigênio. Volta aqui comigo, por favor, produção. Duas palavras que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Ou melhor, três palavrinhas. Transporte, mas acima de tudo, considerando transporte de quê? De nutrientes e de oxigênio, que tem uma relação íntima com o nosso metabolismo celular. Dito isso, vou pedir para a produção já ir para o nosso próximo slide, para a gente também não perder tempo, para que a gente possa centralizar, tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade, para que você possa intercambiar com saberes que você já agregou, que você já construiu durante a sua história como estudante. E acima de tudo, gente, saber como é importante entender o sistema cardiocirculatório, o sistema cardiocircular. Por favor, produção, abra essa imagem para que o aluno possa vislumbrar anatomicamente esse sistema, para que ele possa visualizar aí essa bomba contrátil ou essa bomba propulsora chamada coração, perceber as estruturas que são tão relevantes, que são as veias, essas estruturas que têm a função, as artérias, que têm essa função, os arteríolos, que têm uma função singular para esse transporte que a gente falou anteriormente, tanto de nutrientes, quanto também, justamente, de um gás que é tão importante, que é o oxigênio. Volta aqui comigo, por favor, produção. E aí eu já vou pedir para a produção, para a gente não perder muito tempo, já ir para o nosso próximo momento, para o nosso próximo slide. E aí, eu vou querer chamar a atenção de vocês, falar do sistema cardiocirculatório, ou sistema cardiovascular, é entender que ele tem uma relação íntima com outros sistemas. Mas, acima de tudo, entender de forma não só macroscópica, mas de forma também microscópica. E aqui, entender o que seria essa relação com o metabolismo celular. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Se você perceber, eu posso então dizer que o nosso sistema cardiocirculatório, ele se comunica de forma muito clara e de forma muito satisfatória, tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório. Por quê? Porque se você percebeu lá no comecinho, a gente falou que ele vai ter uma função de quê? De transportar nutrientes, esses que são recrutados lá no sistema digestório, e oxigênio, que é o que? Recrutado a partir do sistema respiratório. Então, percebam como ele tem uma relação íntima com esses dois sistemas, mas acima de tudo, para que tudo isso? Para que toda essa movimentação? Tem um objetivo, para promover o metabolismo celular, que é um conjunto de reações ocorridas nas células que permite, e aí a função do sistema cardiocirculatório é levar justamente, transportar esses nutrientes e esse oxigênio para se formar o quê? Para justamente gerar energia na forma de ATP, que será utilizado pelas células para que as mesmas se multipliquem, cresçam e mantenham a temperatura corporal, mantenham as funções fisiológicas saudáveis do nosso corpo. Volta aqui comigo, por favor, produção. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é você entender como esses sistemas estão se comunicando. O sistema digestório, por causa da questão da nutrição, o sistema respiratório, por causa da questão do recrutamento de oxigênio e também da eliminação de substâncias que não são legais para o organismo, como, por exemplo, o gás carbônico, então resíduos metabólicos. E também você entender que esses sistemas teriam uma relação íntima com o sistema cardiocirculatório. Por quê? Porque ele vai ter uma função de transportar os nutrientes e transportar os gases respiratórios. E principalmente para o quê? Para promover a produção de energia na forma de ATP. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente justamente possa fortalecer esses saberes, para que esse aluno possa justamente ter uma emancipação crítica das informações que estão sendo colocadas aqui para ele. Então, primeiro, fortalecendo o que a gente já falou, ou seja, a gente está ratificando, a gente está
novamente fortalecendo o que a gente já falou. Você compreendeu isso aqui, ó, transporte de nutrientes, oxigênio até as células. Claro que aqui a gente poderia também, por exemplo, colocar também transporte de algumas outras moléculas, por exemplo, os hormônios. Então a gente percebe claramente, claro, transporte também de outros gases respiratórios, não exclusivamente o oxigênio, como os resíduos metabólicos para serem lá no processo da respiração, né, num processo que a gente chama de hematose, para troca gasosa, para depois aquele gás carbônico ser eliminado a partir da expiração. Então, isso tudo, gente, está o tempo todo dialogando, o tempo todo falando. Isso não pode ser visto de forma separada, tem que ser visto como um grande conjunto, que o tempo todo estão se dialogando, o tempo todo estão conversando um com o outro. Porque olhar esses sistemas de forma separada, didaticamente, pedagogicamente, é legal. Mas eu quero que você vislumbre além do que está sendo, nesse momento, colocado para você. Para que você veja de uma forma muito mais intercambiada com outros saberes que a gente já viu. E aí, fica aqui a dica, fica aqui a sugestão de você rememorar, de você voltar a aulas anteriores, que falaram do sistema digestório, do sistema respiratório, para que você possa justamente ver como eles estão intimamente, visceralmente, se comunicando um com o outro. E aí, por favor, produção, abre essa imagem aí para a gente justamente fortalecer mais uma vez essa informação. Volta aqui comigo e já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para a gente poder entender que qual seria a função também, além de transportar, claro, o oxigênio, como a gente já falou, e nutrientes, também o quê? Transporte de resíduos metabólicos. Um bom exemplo é o gás carbônico, que vai ser lá eliminado na expiração, quando a gente já estudou lá o sistema respiratório. E esse gás carbônico, que é um resíduo metabólico produzido lá para a produção de ATP, produção de energia, lembra? Eu preciso de nutriente, preciso de oxigênio para gerar energia, mas se produz o que? Um resíduo que é tóxico, que vai fazer com que a gente aumente a nossa acidez do nosso organismo, acidez do sangue, que isso não é legal. Então, para que isso se mantenha em equilíbrio, precisa ser eliminado. E quem é que vai ter o papel de levar esse gás para ser eliminado lá nas vias respiratórias? Justamente o nosso sistema cardiocirculatório. E aqui, ó, só para a gente reforçar essa informação, abra essa imagem aí, por favor, produção. Então, transporte de resíduos metabólicos. Atividade metabólica das células do corpo origina resíduos, né? Ou seja, são restos metabólicos. Mas apenas alguns órgãos podem eliminá-los para o meio externo. Um deles, a gente tem o exemplo dos próprios pulmões, né? Ou seja, o sistema respiratório. Se a gente quiser falar de uma forma mais grandiosa, de uma forma mais macroscópica. O transporte dessas substâncias de onde são formadas até os órgãos de excreção, ou seja, excretar isso, tá? Excretar por quê? Porque ele não seria interessante se manter no nosso organismo. E é feito pelo sangue. Então o sangue ele tem um papel ímpar para o transporte desses resíduos metabólicos. E aí, um bom exemplo do CO2, por favor, produção, para o nosso próximo slide, para que esse aluno possa... A gente tem o sistema respiratório, aqui no caso, representado aqui pelos nossos pulmões. E aí, vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, porque além desses resíduos, vocês percebem que a gente não só vai eliminar o gás carbônico, porque existem outros resíduos também que são produzidos pelas células que precisam ser eliminados. Então, a gente vai ter, por exemplo, no próprio sistema renal, ou seja, os rins é um bom exemplo, né? O sistema que vai ter uma relação muito íntima também para eliminar. Ou seja, o sangue leva também resíduo metabólico para os rins, e aí os rins, através do processo que vocês já conhecem, vai fazer uma espécie de filtragem, vai filtrar aquilo que não é interessante para ser eliminado lá, boa parte dele na urina. Então você vê como o tempo todo está se comunicando, ou seja, outro sistema geniturinário, trato urinário, também vai estar intimamente ligado ao sistema cardiocirculatório. É aquela coisa, gente, a gente não tem como ver isso como for. É um grande quebra-cabeça que a gente não pode perder de vista as peças que estão compondo esse quebra-cabeça. A gente pode até olhar de vez em quando para pedagogicamente ficar mais palatável, ficar mais fácil de você compreender de forma separadinha. Mas sempre entender que essa separação ela é apenas pedagógica, é apenas didática. Mas na prática, todos eles estão o tempo todo um falando com o outro. E aí, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Vou pedir para a gente justamente... E aí, qual seria
Tem outras funções, o nosso sistema circulatório, ou nosso sistema cardiocirculatório, porque quando eu falo sistema circulatório, gente, geralmente eu me remeto também ao sistema límbico, que a gente vai falar em um outro momento. Então, quando eu falar aqui, se caso aconteça isso, mas entenda que a gente está falando do sistema cardiocirculatório. Teria também essa função aqui, por incrível que pareça, também manter o chamado controle térmico, manter a nossa temperatura ideal para o nosso bom funcionamento metabólico, para o funcionamento legal das nossas enzimas, que tem lá relação para o quê? Para os nossos processos fisiológicos. Abre essa imagem aí, por favor, produção. A gente entender isso aqui, ó, que a temperatura corporal, gente, em torno de 36 a 37 graus Celsius é a temperatura normal do corpo humano, mas geralmente entre 36,5 é a temperatura corporal normal. Então, quando a gente está perdendo, onde a gente está num ambiente frio, para vocês darem uma olhadinha aqui, vocês percebem que a gente tem uma estrutura aqui na base do cérebro, na região talâmica, o hipotálamo, tá? O hipotálamo ele vai ter uma função muito interessante, porque ele vai mandar mensagens químicas para poder fazer alterações fisiológicas no nosso corpo. Para quê? Para justamente fazer com que vasos sanguíneos, que estão mais próximos da nossa superfície, entrem em estado de constricção, fiquem mais com seu calibre menor. Para quê? Para diminuir a oferta de sangue, lembrando que o sangue tem na sua composição muita água, a água é um excelente sequestrador de calor. Para que você não perca exatamente, gente, calor para o ambiente e não entre no estado de hipotermia, acontece justamente esse fenômeno, que é um fenômeno fisiológico, mas que vai ter toda uma relação física para o teu organismo, para que ele possa estar apto ao quê? Manter o calor. E vai acontecer justamente ao contrário quando você estiver em um ambiente quente, ou quando você estiver fazendo um exercício físico, os capilares eles vão sofrer um processo de dilatação, para que você não tenha um fenômeno de hipertermia, ou seja, um excesso do aumento da temperatura, que não é interessante para o teu organismo, porque também essas enzimas não trabalhariam, as enzimas que são responsáveis pelo bom funcionamento fisiológico do teu organismo. E aqui, só para que vocês possam observar, no esquema aqui você percebe claramente que ocorreu uma vasodilatação, o sangue vai para quê? Mais para a superfície da pele, fazendo com que você perca calor mais rapidamente, lembrando que o sangue ele tem muita água, e aí vai ocorrer aquele fenômeno que vocês já sabem, você vai ter justamente uma eliminação do suor. Você sua nesse momento justamente por esta razão. Perfeito? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo. E aí, outra função que é importantíssima é a função imunológica. A gente tem células especializadas no sangue chamadas justamente de leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos. Essas células são importantíssimas para o quê? Para manter justamente o nosso organismo protegido contra estrutura, contra moléculas, contra substâncias estranhas ao organismo. E essas estruturas que têm essa função, ou essas células que têm essa função, estão lá no sangue, que são os leucócitos, que são produzidos lá na medula óssea vermelha, a partir de um processo, elas são células, são lá na medula óssea vermelha, a gente tem células-troncos chamadas pluripotentes, tá? Então veja como isso tem uma importância muito grande para que você tenha um bom funcionamento do teu organismo. Vamos lá, por favor, produção, para a nossa... Abre essa imagem só para o pessoal visualizar. Já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide agora, para que a gente possa falar também de um assunto que agora, ao meu ver, é extremamente relevante e importante, que é o momento você precisa saber. Produção, por favor, vamos para o nosso próximo momento para que a gente justamente saiba o que é o nosso momento você precisa saber. É exatamente você entender de que forma ou qual é a composição do sangue. Se você sair daqui entendendo o que é que compõe o sangue, pode ter certeza, você já deu passos virtuosos para aprender e para apreender esse objeto do conhecimento de forma muito mais satisfatória. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa justamente falar, como a gente já falou anteriormente, os leucócitos, que tem uma função singular, até a gente pode dizer que é dentro da estrutura da composição do sangue, a gente tem estruturas que a gente chama de sólidas, ou estruturas que a gente pode chamar de, que são os elementos figurados do sangue. E por que não dizem células? Porque a gente vai ver que tem uma estrutura aqui chamada plaquetas, que não são células. Embora o texto aqui coloque como sendo células, mas foi um errinho aqui, tá? Os leucócitos são células especializadas para quê, gente? Para proteger o nosso organismo contra corpos estranhos, contra substâncias estranhas. Já as plaquetas vão ter relação íntima no processo de coagulação do sangue, coagulação sanguínea, na cascata química, na orquestração química para coagular o sangue.
Tem outros fatores? Sim, mas as plaquetas, posso dizer, os trombócitos, têm uma função singular. E lembrando, eles não são células, tá? Eles são estruturas, são fragmentos citoplasmáticos de uma célula gigante produzida lá na medula óssea vermelha, chamada de megacariócito. Fica essa informação. Já o plasma, eu posso dizer que, basicamente, o nosso sangue é formado majoritariamente de plasma. E esse plasma, 90% dele é feito de quê? Água. Então eu posso dizer que a composição do nosso sangue, além de ser plasma, e nesse plasma vai estar mergulhado todos esses elementos, como eu falei, o leucócito, as plaquetas, as hemácias, ele vai ser composto de água. Já as hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são responsáveis pelo transporte do oxigênio, porque ele vai ter lá uma proteína chamada de hemoglobina. Entender a composição do sangue, gente, faz toda a diferença. Então, entender que o sangue ele é composto, basicamente, claro, vão ter outras estruturas envolvidas, como proteínas, os gases respiratórios, mas é você entender que vai ter lá os leucócitos, as plaquetas e os plasmas, os hemácias, eu posso dizer que são os grandes protagonistas quando a gente fala da composição do sangue. Perfeito? Por favor, produção, volta aqui comigo e aí eu já vou pedir para que você preste atenção nesse momento, que é um momento que eu acho que vai fortalecer esse objeto do conhecimento. E você entender quais seriam as principais funções ou as principais possibilidades que o sangue garante um bom funcionamento do nosso organismo. O próximo slide, por favor, produção. E aí é exatamente isso, ó. Transporte de substâncias essenciais para as células, e aqui a gente pode citar o oxigênio e nutrientes, os hormônios e outras substâncias mais. Remoção de resíduos metabólicos, um exemplo, a gente tem o gás carbônico, se a gente tiver excesso dele no nosso organismo, excesso dele no sangue, vai causar um processo de intoxicação, porque a gente vai ter um processo de acidificação do nosso sangue. Regulação da temperatura corporal, exatamente isso que você ouviu, o sangue tem também essa função. E defesa do organismo. Então, dito tudo isso, vamos agora para os nossos referências, ou nossas referências bibliográficas, para que você tenha mais ou menos ideia de onde foi que a gente consultou isso. Perfeito? E aí, produção, por favor, vamos para o nosso próximo slide. E aí eu já gostaria aqui de mobilizar para vocês algumas informações para dizer que tudo isso aqui só tem um grande objetivo, que é você, aluno e aluna. E não esqueçam daquele mantra. Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Cheirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.